Audiobook do livro Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Autor Orlando Boyer. Heróis da Fé. Um best-seller incontestável, com mais de 300 mil livros vendidos. Curta, se inscreva e compartilhe. O Salvador espera e o mundo carece. Foi quando Stanley Smith e Carlos Studd se hospedaram em nossa casa que iniciei o maior período de bênçãos da minha vida. Antes eu era um crente precipitado e inconstante. Às vezes ardia de entusiasmo, para depois passar dias inteiros triste e desanimado. Percebi que esses dois jovens possuíam uma coisa que eu não tinha, algo que lhes era uma fonte perene de sossego, força e gozo. Nunca me esquecerei de uma manhã, no mês de novembro, ao nascer o sol, quando a luz entrava pela janela do quarto, onde eu meditava sobre as Escrituras desde a madrugada. A palestra que tive, então, com os dois moços, influenciou o resto da minha vida. Não devia eu fazer o que eles tinham feito? Não devia eu ser, também, um vaso, apesar de ser barro, para o uso do Mestre? Assim escreveu o amado e santo pregador F. B. Meyer sobre a sua mudança de vida que resultou em tanta glória para Cristo na terra. Iniciamos a leitura das biografias de alguns dos maiores servos de Deus. Não devemos reler e meditar sobre a fiel vida de Savonarola, a estupenda obra de Lutero, o zelo incansável de Wesley, o grande avivamento de Edwards. Enfim, sobre cada história, não devemos deixar cada herói hospedar-se conosco, como Stanley Smith e Carlos Studd hospedaram-se na casa de F. B. Meyer para nos falarem e influenciarem, transformando-nos profundamente para todo o resto da vida. Isso é o que o Salvador espera e que o mundo carece. O soluço de 1 bilhão de almas. Disse que Martinho Lutero tinha um amigo íntimo, cujo nome era Micônio. Ao ver Lutero sentado dias a fio, trabalhando no serviço do mestre, Micônio ficou penalizado e disse-lhe: Posso ajudar, mas onde estou? Permanecerei aqui orando enquanto tu perseveras incansavelmente na luta. Micônio orou dias seguidos por Martinho, mas enquanto perseverava em oração, começou a sentir o peso da própria culpa. Certa noite sonhou com o Salvador, que lhe mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte na qual o purificara de todo o pecado. Segue-me, disse-lhe o Senhor, levando-o para um alto monte, de onde apontou para o nascente. Micônio viu uma planície que se estendia até o longínquo horizonte. Essa vasta planície estava coberta de ovelhas, de muitos milhares de ovelhas brancas. Havia somente um homem, Martinho Lutero, que se esforçava para apacentar a todas. Então, o Salvador disse a Micônio que olhasse para o poente. Ele olhou e viu vastos campos de trigo brancos para a ceifa. O único ceifeiro que lhe dava para cegá-los estava quase exausto. Contudo, persistia na sua tarefa. Nessa altura, Micônio reconheceu
o solitário ceifeiro, seu bom amigo Martinho Lutero. Ao despertar do sono, tomou esta resolução: não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos têm de ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi assim que Micônio saiu para compartilhar o labor de seu fiel amigo. Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a Igreja de Cristo avança. Foi Lionel Fletcher quem escreveu: todos os grandes ganhadores de almas, através dos séculos, foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima passada, e sei que, igualmente, foram homens que oravam intensamente. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma, quando eu era ainda jovem repórter de um diário. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Bati à porta e pedi para falar-lhe. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, respondeu: nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontrou-o orando. Vi-o entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja. Entrei furtivamente para não perturbá-lo. Achei-o sem paletó e sem colarinho. Estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante e comovente, instando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse almas ao Salvador. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava prostrado. Ajoelhei-me e pus a mão sobre seu ombro. O suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento e então rogou: ore comigo, irmão. Não posso viver se esta cidade não se chegar a Deus. Pregara ali 20 dias sem haver conversões. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvira alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá, assombrado, humilhado e estremecendo. Aquela noite assisti ao culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormira durante a noite anterior, mas, ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizerem: a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto ministrava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Há muitas testemunhas oculares do fato de Deus continuar a responder às orações, como no tempo de Lutero, Edwards e Judson. Transcrevemos aqui um comentário publicado em certo jornal. A irmã Dabney é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido
pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a boca em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela estavam presentes. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabne viu que não havia esperança, a não ser clamar ao Senhor, e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus que, se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que a esposa daquele pastor, angustiado, começou a orar, sozinha, no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores, a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor, para que ele lhes desse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo-o para os cultos. Continuou a orar e a jejuar 3 vezes por semana. E aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício onde todos quantos desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Ela orou e Deus lhes deu um grande templo, situado na rua principal desse subúrbio. No novo templo, também a assistência aumentou, a ponto de muitos dos ouvintes serem obrigados a acompanhar as pregações de pé na rua. Muitos foram libertos do pecado e batizados. Quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me pelo auxílio de Deus para avaliar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desespero dessa multidão de almas sem Cristo. Medita, irmão, sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contempla o horripilante espetáculo de desespero dos povos perdidos, até não poderes censurar, até não poderes descansar, até não poderes dormir, sentindo as necessidades dos homens que perecem sem Cristo. Foi que Carlos Inwood escreveu o que lemos acima, e é por esta razão que se abrasa a alma dos heróis da Igreja de Cristo através dos séculos. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras: ganhastes sangrentas batalhas, sem canhões, atravessastes caudalosos rios sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes sem coisa alguma para comer, tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas, guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. Guerreiros da causa santa, nós podemos dizer o mesmo. É como se não tivéssemos feito coisa alguma,
A audaciosa perseverança é-nos ainda indispensável. Há mais almas que salvar atualmente do que no tempo de Miller, de Livingstone, de Patton, de Spurgeon e de Moody. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Não podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir o choro e os suspiros dos tais 6 bilhões de almas na terra, que não conhecem o caminho para o lar celestial. Herói da fé, Jerônimo Savonarola, o precursor da Grande Reforma, desde 1452 a 1498. O povo de toda a Itália afluía, em número sempre crescente, a Florença. A famosa catedral Duomo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a Grande Reforma, em vez de Martinho Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos que conduziram o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias Escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, tinha o costume de orar, e ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja, cheia de toda qualidade de vício e pecado, e ainda o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoavam-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho, nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito.
Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repentinamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina, mas quando ela mostrou o quanto era desprezível que um membro de sua orgulhosa família, Strozzi, pudesse se unir a um Savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de casar-se. Voltou a orar com crescente ardor, enojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar as injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vida do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, atividade que exerceu até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como dos demais lugares. Até então, ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao completar 1 ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor, que se aproxima, e, às vezes, entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés, não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, teve, repentinamente, uma visão dos céus abertos, por onde passavam, perante seus olhos, todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu, ordenando-lhe anunciar aquelas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão, sob a nova unção do Espírito Santo. A sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes, ao fim da prédica, saíam andando atordoados, sem falar, nas ruas. Era coisa comum, durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia, e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto
sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante a qual ficou imóvel por 5 horas. Nesse período, todos os presentes à igreja contemplaram o rosto do pregador brilhando. Em toda parte onde Savonarola ministrava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas de abordagem, a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para falar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas, pelo fato de o povo não ter prestado atenção à sua eloquência e astúcia, ele não ousou continuar. A essa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles, morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. Depois da morte de Lorenzo, Carlos VIII, da França, invadiu a Itália, e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais na grande Duomo o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública, com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim". Terminou a vida terrestre um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de continuar até a morte, sustentando muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas, enquanto meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e recebia revelações quando em êxtase ou por meio de visões. Seus livros sobre a humildade, a oração, o amor e outros temas continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo.